Pastor, meu amado, bem-vindo de volta aos nossos estudos dos personagens do Novo Testamento. Nós já fechamos de algum tempo os personagens envolvidos com os 4 livros chamados Evangelhos, os também chamados Apóstolos, e aí agora a gente já está falando de outros personagens que podemos encontrar nestes livros. Então, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Pôncio Pilatos. Pôncio quer dizer Pompeu, é uma variação de Pompeu, e Pompeu vem de uma denominação que quer significar quinto filho. Então ele seria o quinto filho. Quinto filho como? De Pilatos. O nome Pilatos quer dizer armado de lanças. Então, Pôncio Pilatos, quinto filho, armado de lanças. Quem era esta pessoa? Pôncio Pilatos era o governador romano de toda a Judéia. A Judéia envolvia aqui Jerusalém e todas as cidades em volta. Depois lembrem-se que, fazendo divisa com a Judéia, tinha a Samaria e logo em seguida a Galileia, tá? Que eram as regiões dos judeus. Mas ele governava sobre a Judéia. E ele governou sobre a Judéia de 26 até 36 depois de Cristo. Ou seja, ele estava no poder quando Jesus estava no seu ministério. E foi ele que julgou Jesus, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma coisa interessante é que ele não se dava bem com Herodes Antipas. Herodes Antipas era o governador de uma outra área, ele tinha uma administração diferente de uma outra área, mas ele não se dava bem com Herodes Antipas. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, e ele herdou do pai parte do governo que era antigo do seu pai. O Pôncio era também amigo de Caifás. Aliás, ele era amigo de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote e eles tinham aí muitas coisas em comum, inclusive a nomeação dos sumos sacerdotes era feita através dos governadores. Então ele tinha uma relação de amizade grande com Caifás. Ele era uma pessoa cruel, ele era uma pessoa violenta. Dizem alguns que chegava à tirania, então não era uma pessoa de boa índole, não era uma pessoa assim de boas referências. Em verdade, ele numa determinada ocasião, ele entrou em conflito com os samaritanos do ladinho ali da Judéia e ele inclusive matou muitas pessoas desnecessariamente, ele trucidou sem maiores explicações. E aí os samaritanos reclamaram para Vitelo. Vitelo era o superior romano de Pôncio Pilatos. O resultado disso foi que o imperador tira ele dali e manda então para Roma. Então Vitelo, que era o seu superior, não gostou nada disso e vai, vamos dizer assim, punir com a perda do governo da Judéia. Enquanto o Tibério era o imperador, enquanto Tibério era vivo, Pôncio Pilatos estava tranquilo, porque ele era amigo de Pôncio Pilatos. Mas nesse meio tempo, enquanto ele está indo para Roma, o imperador morre e entra no lugar de Tibério um outro imperador terrível chamado Calígula. E aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis para ele, porque ele não tem mais um amigo como seu superior.
Talvez a parte mais importante da história de Pôncio Pilatos seja o julgamento de Jesus. Por isso ele ficou para a história, por isso ele passa a ser estudado na história. Né? Em verdade, o julgamento aconteceu diante dele depois que Jesus já tinha passado pelo Sinédrio. Ele recebe Jesus com a acusação de sedição, de revolta contra Roma, e na verdade eles dizem aqui que Jesus quer se separar de Roma. Quando ele ouve Jesus, ele vê que não é nada disso, ele não encontra crime em Jesus e ele descobre que Jesus é galileu. Quando ele descobre que Jesus é galileu, ele manda Jesus para Herodes, porque Herodes tinha o governo daquela região. Então, Herodes ouve Jesus e ele também não vê crime algum em Jesus e devolve Jesus para Pôncio Pilatos. Pilatos, quando recebe Jesus, um pouquinho antes de condená-lo, ele é chamado à parte e a sua esposa lhe diz o seguinte: olha, essa noite eu tive um sonho com esta pessoa, com Jesus, e veja, não se envolva com ele, não se indisponha, porque no sonho eu fui avisada para não ser feito isso. Indiferentemente do que o sonho aconteceu, nós temos aí uma decisão, tá, de Pilatos. Essa decisão foi motivada por uma série de tentativas de se desvencilhar dessa responsabilidade. Então, ele propõe primeiro soltar, e aí não, a população não quer, eles querem Jesus, eles exigem a punição de Jesus, ele propõe espancar Jesus, ele espanca Jesus, aparece Jesus todo espancado, e mesmo assim o pessoal não muda de ideia. Ele propõe mudar a condenação, trocando Jesus por um outro criminoso, também acusado de sedição, e esse verdadeiramente, e em nenhuma dessas circunstâncias o povo aceita. Então ele lava as mãos e manda crucificar, que é a pior punição, o pior estilo de morte que um romano poderia dar a alguém. Aqui nós temos duas passagens importantes nesse sentido. A passagem 18:38. 18:38. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir ter com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. E aí o 19:11-12, que diz o seguinte: ele estava falando que tinha autoridade para crucificar, e Jesus responde: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: se soltares a este, não és amigo de César. E aí, qualquer que se faz rei se opõe a César, que é a acusação de sedição. Amém, amados? Bons estudos.